Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! A Morada de Deus. Palestra realizada em 8 de maio de 1969. Neville Goddard. Que estamos aqui tremendo ao redor clamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos em quem Deus habita. Somos, para que um dia possamos ser como Ele é. Eu lhe digo, você é o ser que se tornou homem, o ser que Blake se refere como Deus. Você, imaginação humana, não começou no ventre de sua mãe e não terminará no túmulo. Como um ser pré-existente, você se esvaziou da memória para um propósito divino. Esta noite tentarei tocar nesse propósito. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele fala de Deus em ação como Cristo Jesus que, embora em forma de Deus, não considerou algo para se agarrar, mas esvaziou-se, tomou sobre si a forma de escravo e nasceu em a semelhança dos homens. Sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou e tomou sobre si a cruz da morte. Seu corpo de carne é sua cruz de morte que você tomou sobre si mesmo, quando você que existia antes da fundação do mundo perdeu sua memória. Agora Paulo continua como se estivesse falando com outro, dizendo, por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode pensar que Paulo está falando de outro aqui, mas eu lhe digo, não há outro. É você que se esvaziou completamente de sua glória, seu poder e sua sabedoria, pois você não poderia fingir ser pregado na cruz chamada homem. Você deliberadamente assumiu a humildade de sua vestimenta de carne e sangue que o escraviza. Você deve cuidar dele constantemente alimentando, lavando, e depois de eliminar o que ele não consegue assimilar, deve limpar o corpo novamente. Cristo, poder e sabedoria da imaginação, é crucificado e sepultado no homem. Quando ele ressuscita no homem, ele é chamado de Cristo ressuscitado e conferido com o nome divino, Jesus, quando a nova era é introduzida. A palavra Jesus é a mesma que Jeová, o Salvador, cujo nome é Eu Sou. Jesus não é um ser separado de você. Ele é você, mas você esqueceu que você é Ele. Você teve que esquecer completamente seu poder, sua sabedoria e sua glória para se tornar o que o mundo vê como um homenzinho, uma pequena mulher, nascido do ventre de uma mulher, que desempenha um pequeno papel e depois parte. Mas há uma peça imortal que é eminente e enterrada em todos. Esse ser imortal é aquele a quem Blake se referiu quando disse, por que estamos aqui tremendo ao redor, clamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos, em quem Deus habita. Tudo o que você pode pensar está presente, agora. Você não pode conceber algo que ainda não tenha sido elaborado em detalhes, mas é uma sombra se você não habitar nela. É apenas uma possibilidade, mas quando você entra nessa sombra parece ser a única substância. Eu vi um mundo em minha imaginação que não é assim. Antes de minha entrada, era uma mera possibilidade, uma imagem, mas quando entrei naquele mundo e permiti que minha consciência seguisse a visão, era mais real do que esta sala é agora. No momento estou nesta sala e é real. Quando eu partir, isso se tornará uma imagem de memória, e onde quer que eu esteja naquele momento será mais real do que este quarto ou qualquer parte do meu mundo. Minha casa era real quando saí dela e será real quando eu entrar novamente, mas agora é uma imagem de memória. Esta sala tem realidade para mim porque estou nela. Eu lhe digo, tudo existe e pode ser tão real quanto esta sala. O trabalho que você deseja existe. A casa dos seus sonhos existe. O homem ou mulher que é perfeito para você existe.
Você não pode conceber um estado que já não esteja elaborado em detalhes, esperando que alguém o ocupe. Como o desejo é apenas um sonho, uma mera imagem, mas quando o estado entra, é a única realidade. Para vir a este mundo, você teve que se esvaziar completamente de seu poder criativo, sua sabedoria e glória. Chegará o dia em que, tendo passado por toda a gama, Deus em você, que é seu próprio eu, surgirá em você. Então sua memória retornará e o nome divino de Jesus será conferido a você. E quando este nome for ouvido, em você, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, porque você saberá que é Deus. Você sempre foi Deus, mas para assumir sua vestimenta de limitação você teve que se tornar limitado. Você não podia fingir que era homem. Você teve que tomar sobre si esta cruz chamada homem, com todas as suas fraquezas e limitações. A Bíblia de alguma forma sugere isso. Sim. No livro de João nos é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habita em nós. Se você estivesse com Deus e fosse Deus, você pré-existia. Antes de Abraão, era eu sou. Isso não implica pré-existência. Diga-me, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais que nasceu cego? Digo-vos, nem este homem nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso não é pré-existência. Ou o homem pecou no ventre de sua mãe, e este é o resultado, ou ele pré-existiu. A cegueira é um estado que deve ser experimentado. Ninguém evitará qualquer experiência, mas deve, e irá desempenhar todos os papéis conhecidos pelo homem. Agora, no capítulo 17 de João, o Cristo ressuscitado pede ao Pai, que ele sabe ser, que faça com que todos estejam onde ele está, para que vejam a minha glória que me deste e o amor com que me amou antes da fundação do mundo. Você e eu fomos amados, pois somos parte do corpo de amor que existia antes da fundação do mundo, antes de descermos para expandir nosso poder, nossa sabedoria e nossa glória. Para isso, tivemos que chegar ao limite da contração que é o homem, o limite da opacidade que é a dúvida. Tivemos que esquecer completamente o ser que realmente somos e duvidar que existimos. Aqui estamos vivenciando o limite de contração e opacidade, mas chegará o momento em que aquele que está dentro de nós, profundamente adormecido e parecendo morto, será despertado por um vento tempestuoso e se encontrará encerrado em um túmulo. Ascendente, Cristo, o poder criador de Deus, sai de sua tumba do alto e é conferido com o maior de todos os nomes, que é Jesus. Então, no final, há apenas Jesus. Você, coletivamente, é o Cristo cósmico que está enterrado em todos. E quando ele ressuscitar em você, individualmente, a memória voltará e você saberá que é Jesus, o Senhor Deus Jeová. Então quem é Cristo? Eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Qual é o nome do pai de Davi? Eu sou. A essência de tudo o que você experimentou como homem estará diante de você. Personificado como a coroa de sua jornada, seu filho dará testemunho de sua vitória sobre a morte. Esse filho é Davi, da fama bíblica. Você teve que morrer para entrar no mundo da morte, mas você vai ressuscitar da morte para ser transfigurado para vestir o corpo divino de Jesus. Todos serão reunidos naquele corpo chamado Senhor Jesus Cristo. Neste mundo as coisas são o que parecem ser, mas como Blake disse tão lindamente. Aqueles em grande eternidade que contemplam a morte, disseram assim. O que parece ser, é, para aqueles a quem parece ser, e produz as mais terríveis consequências para aqueles a quem parece ser, até de tormentos, desespero e morte eterna. Mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Quando parece que tudo está perdido,
você começa a despertar dentro de si mesmo. Você não verá outro, pois o drama se passa em primeira pessoa, singular, experiência do tempo presente. Você é o Cristo escrito nas Escrituras. Você é sua própria esperança de glória. Jesus Cristo está em você como sua imaginação humana, então por que pedir ajuda a outro? Por que não invocar a si mesmo em quem habita a imaginação? Eu lhe digo, nunca houve outro Jesus Cristo além daquele que habita em você como sua consciência humana. Há pouco tempo, uma amiga me disse que adoraria visitar a Noruega, mas sentiu que não podia pagar. Sugere que ela morasse na Noruega vendo o mundo da Noruega. Ela não ia olhar para a Noruega de Los Angeles, ou perguntar como ela ia chegar lá, mas simplesmente dormir como se sua cama estivesse na Noruega, e fosse a única substância. Recebi um cartão dela hoje, da Noruega, onde ela confessou que morava no estado como se estivesse lá, e recebeu uma ligação de um diretor pedindo que ela fizesse um filme na Noruega. Você pode se mudar para qualquer estado, pois todos os estados já estão concluídos. Tudo o que você precisa fazer é entrar no estado, para que ele seja transformado de uma sombra para a única substância. Pense em seu desejo, e é uma sombra sem forma. Entre nele e é a única realidade. Eu te digo, o ser que está ciente de ser você, agora, estava no princípio com Deus e era Deus. Você é o poder, a sabedoria e a glória de Deus sofrendo de amnésia, pois você não poderia fingir entrar neste cemitério chamado Terra. Os corpos inumeráveis observados aqui são sepulturas que sua presença imortal anima. Sua vestimenta de carne e osso não poderia respirar sem você, pois você é sua respiração. Acreditando ser o corpo carnal que você anima, você não reconhece seus irmãos quando vê outros. Em vez disso, você guerreia contra os outros aparentes como se fossem seus inimigos. No entanto, é dito no 2º capítulo de Filipenses, que cada um de vocês pense não apenas no seu próprio interesse, mas também no interesse dos outros. Deixe esta mente estar em você, a mente que você tem com Cristo Jesus. É a mesma mente. Paulo não poderia ter dito melhor. Seu interesse deve ser o interesse de todos, porque basicamente todos são um. Quando essas vestes forem finalmente retiradas e entrarmos novamente no corpo que caiu, seremos aquele ser glorioso que é o Senhor e Pai de toda a jornada. Recebi uma carta esta semana de um homem que compartilhou uma série de sonhos que ocorreram uma noite. A última é a pista para os sonhos. Nela ele viu um macaco enorme e horrível que se agarrava às suas costas. Parecia impuro e estranho, e quando começou a fazer amor com ele, ele o arrancou de suas costas e, ao fazê-lo, acordou. Esta era uma visão perfeita. Ele viu o símbolo do mau uso de sua imaginação criativa. Todo mundo tem um morador em seu limiar de pensamentos que é alimentado por imaginar algo desagradável. E todos também têm um lado complementar como um ser glorioso e angelical cuja beleza é além da medida. Ela é a personificação de cada adorável ato imaginário que o indivíduo já cometeu. Um dia estarão juntos. Quando a visão veio a mim, meu macaco monstruoso peludo chamou meu ser angelical de mãe. Eu fiquei tão irritado. Comecei a bater nele, até que percebi que crescia na minha violência. Tornou-se mais forte a cada golpe, pois amava cada ato violento meu, mesmo quando estava em si mesmo. Então eu me prometi que, se levasse a eternidade, eu redimiria esse ser monstruoso que tinha o direito de viver. No momento em que fiz a promessa, ela se dissolveu, sem deixar rastros. Então a energia que eu havia desperdiçado voltou para mim. O poder não pode ser desperdiçado. Ele volta para quem o usou mal, e quando senti o poder retornar, observei meu ser angelical brilhar como o sol e acordei. Todos um dia enfrentarão essas duas personificações do pensamento, nobre e ignóbil.
Um cresce na violência e o outro cresce no amor. Lembre-se, Deus em você cria e sustenta seu mundo pelo uso, ou mau uso, de sua imaginação humana. Nunca houve outro Deus e nunca haverá, pois a imaginação é o único Deus. Então, enquanto você ainda não se preocupa com o Deus que lhe deu a luz, você pode ouvir a voz daquele que ressuscitou da sepultura e me testar, como esta senhora fez cumprindo seu desejo de visitar a Noruega. Exorto-vos a não desconsiderar este princípio, mas testá-lo, pois como Paulo lhe diz no capítulo 13 de 2 Coríntios, Jesus Cristo está em você. Paulo sabia o que queria e entrou no estado que finalmente ganhou substância e se tornou real para ele. Eu fiz o mesmo. Entrei mundo após mundo após mundo, e quando entro eles são a única realidade, enquanto meu apartamento onde meu corpo físico dorme era apenas uma sombra. Mas quando voltei, meu apartamento me envolveu mais uma vez e assumiu os tons da realidade, enquanto o outro mundo se tornava a sombra. No momento, esta sala é muito mais real para mim do que qualquer lugar que já visitei. Onde estou, embora seja apenas uma imagem, adquire substância quando entro nele. Isso eu posso fazer fisicamente ou na minha imaginação, e o corpo que eu uso lá é real. De onde veio, senão da minha imaginação? Eu durmo nu, então de onde vêm as roupas? Quando o poder começa a despertar, ele se veste, pois é multiforme. Sua identidade permanecerá incontestada, mas no final todos levaremos o nome divino que está acima de todo nome. Esse nome é Jesus. Ninguém pode ver Jesus aqui, mas todos o conhecerão porque todos seremos ele. Enquanto isso, Cristo o poder, a sabedoria e a glória de Deus está sepultado em nós e será ressuscitado em nós. Você é um ser pré-existente. Você não começou no ventre de sua mãe e não pode morrer na sepultura. Você era antes da fundação do mundo, pois você é o ser de quem Paulo fala quando escreveu aos Filipenses. Sua carta é endereçada à posteridade, pois ele estava escrevendo por experiência. Eu tive todas as experiências que agora estão registradas nas Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo, e me refiro a todas elas. No entanto, estou em uma roupa fraca e permanecerei lá até o dia em que a tirar para retornar ao meu estado anterior, glorificado além do que eu era antes de começar a jornada para a morte e a decadência. Então agora eu digo, devolva para mim a glória que era minha. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, pois terminei a obra que me deste para fazer. Deus proclamou a obra através de seus servos, os profetas, e somente Deus pode realizá-la. Assim ele se esvaziou de sua sabedoria, poder e glória e assumiu a opacidade e a concretude da morte. Terminando a obra, completando a jornada, Deus é vitorioso sobre a morte, e seu poder, sabedoria e glória são multiplicados, pois Deus se expandiu e é maior do que era antes de sua entrada na morte. Que ninguém te assuste, pois você é um ser preexistente. Você estava antes da fundação do mundo. Deixe os cientistas colocarem qualquer número de zeros ao lado de um número para denotar a existência da Terra e eu lhe direi, antes desse número você, imaginação, existia. Então agora eu peço ao Pai que me devolva a glória que era minha, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Peço que todos saibam quem sou e vejam a minha glória que me foi dada. Essa glória eu agora irradio como o Pai, pois sou seu reflexo. E agora vou além disso e peço o amor que eu sabia que era antes da fundação do mundo. O amor infinito de Deus amou a todos nós. Conhecendo-nos de antemão, Ele nos escolheu em seu único ser. Juntos, caímos como um só homem e entramos no mundo da morte. Tenha em mente o que lhe é dito no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu limites para os povos do mundo de acordo com o número dos filhos de Deus. Se Deus não está em você, você não pode respirar, pois Ele é o seu sopro de vida.
E quando ele não mais soprar vida na roupa que você veste, seus amigos chorarão sobre seu corpo, sem saber que seu ocupante era o próprio Deus. Seu filho, seja menino ou menina, é Cristo que está destinado a ser designado Filho de Deus em poder através da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Enquanto estiver aqui na terra, seu filho pode ser carpinteiro, músico ou professor. Não importa o papel que ele desempenha aqui, mas o momento em que Cristo nele ressuscitar naquele único corpo. O amor é a forma humana divina. Quando aquele corpo de amor indescritível está diante de você e o abraça, um estado de espírito possui e carrega consigo um êxtase além de todos os êxtases. Todos devem retornar a esse corpo de amor, porque todos foram amados antes da fundação do mundo, e nenhum se perderá porque Deus estaria perdido. E no final até o assassino, o ladrão são justificados, pois como o cego no capítulo 9 do livro de João ninguém pecou. Cada um fez sua parte para que as obras de Deus se manifestassem em todos. Um dia eu vi todas as partes que eu já havia tocado. Cada fantasia que eu tinha usado estava esperando por mim para resgatá-la, e enquanto eu passava, todos estavam perfeitos, porque eu era perfeito. Então o coro cantou o último grito na cruz: está consumado. Agora permaneço aqui para contar minha história a todos que quiserem ouvir. Eventualmente, todos vão ouvi-lo. Eu partirei e outros continuarão a história exatamente de onde parei. Eles terão experiências semelhantes, contarão sua história e partirão e outros continuarão a partir daí. Não espere 100% de aceitação. Há aqueles que acreditarão porque você usa as escrituras para apoiar seu argumento, e aqueles que não acreditarão, mas isso realmente não importa. Deixe-os como estão e vá cuidar dos negócios de seu pai, contando exatamente o que aconteceu com você. Quando lhe conto o que aconteceu comigo, posso falar de forma mais convincente do que se estivesse teorizando, pois a verdade que você conhece por experiência pessoal é conhecida mais profundamente do que você pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Posso contar o que experimentei. Confiando em mim, você acreditará na minha história, mas não poderá contá-la com autoridade até que aconteça com você. Você não pode ir ao tribunal e ser uma testemunha a menos que tenha experimentado o evento. E deve haver duas testemunhas: a palavra escrita nas Escrituras e seu paralelo, a palavra viva de interpretação. Ele enviou você, sua palavra viva, para interpretar e verificar a palavra escrita que ele deu aos seus servos, os profetas. Quando você tiver interpretado esta palavra escrita, desdobrando-a dentro de você, o reino é seu, pois você terá cumprido o único propósito de viver. Paulo nos diz que o Senhor Jesus Cristo que, embora fosse rico, se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. Em dólares e centavos. Não. Ele era rico em poder, pois era o poder de Deus. Ele era rico em sabedoria, pois ele era a sabedoria de Deus. Ele era pobre em sabedoria, pobre em poder e pobre em glória para entrar no mundo da morte, para que por sua pobreza você se tornasse rico. E quando você despertar, tudo o que você perdeu será encontrado e multiplicado, pois você saberá que é o Senhor Jesus Cristo de quem não há outro. Agora vamos entrar no silêncio.